Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 30. A palavra de Deus diz assim: Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e, tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Você é um verdadeiro cristão? E esse texto da palavra de Deus nos apresenta características do verdadeiro cristão. Pois esse texto da palavra de Deus, ele narra justamente quando surgiu esse nome cristão e a quem era aplicado esse nome de cristão. E nós vemos aqui as características desses primeiros cristãos, desses verdadeiros cristãos. Notem aqui que nesse texto da palavra de Deus, que esse nome não foi escolhido pelos discípulos de Cristo. Aqui diz, no versículo 26, é que foram os habitantes ali daquela cidade de Antioquia que os chamou. Os que não eram cristãos, os habitantes da cidade, é que os chamaram de cristãos. E por que os chamaram de cristãos? Porque viram neles as características de Cristo, viram neles as verdadeiras marcas de seguidores de Cristo.
Vamos ver então essas características daqueles primeiros cristãos ali, os primeiros a serem chamados cristãos, não é? Essa igreja teve um início peculiar. Notem que os primeiros discípulos de Cristo a chegarem ali eram crentes fugindo, diz aqui, dispersos, versículo 19, pela tribulação suscitada por Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, vocês estão lembrados, e a partir daí começou uma perseguição aos cristãos, àqueles primeiros cristãos lá em Jerusalém, e eles foram dispersos, eles se espalharam, fugiram. E chegou um grupo ali a Antioquia, e havia naquele grupo alguns judeus também de origem helenista, de fora da Palestina, e diz aqui que eles foram e pregaram aos gregos. Eles anunciaram o Senhor Jesus, e o que aconteceu? Versículo 21. Grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. Tornar-se um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, não é somente uma questão intelectual, não é uma questão só do intelecto, não é uma questão só de crer. Crer envolve o intelecto, né? Eles não somente creram, mas eles também fizeram o quê? Converteram-se ao Senhor Jesus. Eu já conheci pessoas que realmente criam em Jesus, mas não queriam, lamentavelmente, não queriam se converter a Jesus. Converter-se ao Senhor Jesus é algo que depende da nossa vontade. Depende do exercício da vontade de cada um. O primeiro passo é crer, realmente. Crer que Jesus é Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, que tornou-se homem, que realizou como homem, realizou a missão de sofrer o castigo pelos nossos pecados, para nos apresentar diante de Deus, como diz lá em Colossenses, capítulo 1, puros, inculpáveis, irrepreensíveis, e que ao terceiro dia ressuscitou e voltou aos céus. Crer nisso, sim, crer, mas é preciso também converter-se ao Senhor, como diz aqui a palavra de Deus. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso não é uma ação puramente intelectual. Isso é uma ação da nossa vontade. Eu creio e eu decido, eu quero converter-me ao Senhor Jesus. Vejam que aquelas pessoas de diferentes pensamentos religiosos e filosóficos creram, e além de crerem, converteram-se ao Senhor Jesus. A palavra aqui do grego que foi traduzida como converter-se significa mudança de natureza. Quando alguém converte-se ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus transforma a sua natureza. Aquela cultura grega era uma cultura caracteristicamente pecaminosa, muito parecida com a nossa cultura hoje.
a imoralidade em todas as suas formas era plenamente aceita pela sociedade e incentivada até em determinados cultos religiosos. A violência estava em toda parte, até mesmo muitos lugares do Império Romano existiam arenas onde aconteciam aquelas lutas de gladiadores. Uma cultura que cultuava a violência. E eles, lá em Antioquia, converteram-se a Jesus. Ao converterem-se ao Senhor Jesus, esse estilo de vida, advindo dessa cultura, esse estilo de vida ficou para trás. O estilo de vida deles agora era totalmente diferente, porque eles converteram-se ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, ele está presente em nós, e é ele quem transforma o nosso viver. Eu acho muito interessante como as pessoas com as quais convivemos olham para nós e dizem que nós somos diferentes. Usamos as mesmas vestimentas, falamos o mesmo idioma, nos alimentamos das mesmas coisas, trabalhamos, estudamos nos mesmos lugares, mas a nossa maneira de viver é diferente. E as pessoas olham e percebem isso. E que foi o que aconteceu lá em Antioquia. As pessoas olhavam para aqueles primeiros cristãos, e porque eles converteram-se a Cristo, eles percebiam pela maneira de viver daquelas pessoas, que aquelas pessoas realmente estavam se identificando com Cristo, que aquelas pessoas realmente viviam tal e qual o Cristo que elas anunciavam. E essa é a primeira característica do verdadeiro cristão, uma verdadeira conversão a Cristo. Há muitas igrejas hoje apelando para adesões. Muitas igrejas hoje que se organizam, que fazem um verdadeiro marketing religioso em busca de adesões e não de conversões. Muitas igrejas que não estão anunciando o Senhor Jesus, mas muitas igrejas que estão anunciando uma vida confortável. O Evangelho não é anunciar uma vida confortável. O Evangelho não é anunciar uma vida abençoada. O Evangelho consiste em anunciar o Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas creiam e se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira grande característica do verdadeiro cristão. São pessoas que, de fato, se converteram ao Senhor Jesus, que colocaram toda a sua fé em Jesus Cristo, que se arrependeram de seus pecados, que fizeram como propósito de sua vida a obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus. Como resultado, portanto, como vemos aqui na palavra de Deus, as vidas são de fato transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo declara lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já
Eis que tudo se fez. Se alguém realmente se converteu a Cristo, essa transformação ocorre em sua vida, né? Se era um bom filho, torna-se agora um filho melhor ainda. Se era uma boa mãe, torna-se uma mãe melhor ainda. Se era um bom patrão, agora é um patrão melhor ainda. Se era um bom funcionário, agora é um funcionário melhor ainda. Se era honesto, torna-se mais e mais honesto. Se preocupava-se com o bem-estar do próximo, agora vai se preocupar e vai agir ainda mais pelo seu próximo. Se amava a verdade, agora vai amar a verdade mais ainda. Se era puro, casto, fiel ao seu marido, fiel à sua esposa, ainda mais agora em Cristo. E se antes não era assim, não era nada disso, agora vai ser. Agora vai ser. Pela conversão ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Mas outra coisa muito importante nesse texto aqui é que o verdadeiro, nós percebemos, vemos aqui também, o verdadeiro cristão, ele é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Conhecedor e praticante da palavra de Deus. Vejam aí no versículo 26, a igreja lá em Jerusalém, quando ouviu, a primeira igreja cristã lá em Jerusalém, quando ouviu notícias sobre o que estava acontecendo em Antioquia, aquele remanescente de crentes que, apesar do perigo, resolveu continuar ali em Jerusalém, quando viu o que estava acontecendo em Antioquia, enviou alguém para lá, não só para averiguar, mas para ajudar ali. Eles enviaram Barnabé, nós já conhecemos Barnabé, né? E aqui o versículo 24 deixa bem claro que eles não mandaram qualquer um, não. Versículo 24 diz que Barnabé era o quê? Homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E quando ele chegou lá e começou a trabalhar lá em Antioquia, muitas outras pessoas se converteram, se uniram ao Senhor. Agora vejam o que fez Barnabé. Quando ele viu que o trabalho ali a realizar era grande, era muita gente, quem que ele levou para lá, para Antioquia? Saulo, se tornou o apóstolo Paulo. E ali o que eles fizeram? Qual foi a principal atividade de Saulo e Barnabé? Versículo 26. Durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e ensinaram muita gente. A prioridade deles ali com aqueles novos discípulos, aqueles novos crentes em Cristo, foi ensinar a palavra de Deus. Durante um ano, aquela escola bíblica dominical, vamos dizer assim, né? Com os novos convertidos. Aqui a nossa igreja dura mais ou menos 3 meses. Paulo e Barnabé fizeram uma de 1 ano ali em Antioquia, ensinando aqueles novos crentes, aqueles novos cristãos, durante 1 ano. Porque é importante que aquele que realmente se converteu a Cristo seja conhecedor e praticante da palavra de Deus. E eles praticaram a palavra de Deus. O próprio versículo 26 mostra a consequência. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos.
Não é coincidência, não é porque o escritor coincidentemente escreveu assim, não. O versículo começa dizendo que eles ensinaram durante um ano e ali eles foram chamados cristãos pela primeira vez. Não é coincidência, não. É porque, como consequência deles aprenderem a palavra de Deus, o que eles fizeram? Eles praticaram o que eles aprenderam da palavra de Deus. O verdadeiro cristão, irmãos, ele tem prazer em aprender a palavra de Deus, ele tem prazer em praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria, é viver segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, essa é outra grande característica do verdadeiro cristão. Ele, de fato, se identifica com Cristo, porque ele conhece, ele pratica os ensinamentos da palavra de Deus. Outro dia desses, eu estava passeando lá na internet. De vez em quando eu gosto de ficar assistindo os cultos de outras igrejas evangélicas, principalmente essas igrejas bem grandes que tem agora, essas igrejas da moda, essas igrejas das multidões. Eu fico preocupado, porque algumas delas acabaram com essas maneiras mais eficientes de ensino da palavra de Deus. E vão multidões ali. Graças a Deus, alguns se convertem, porque Deus é poderoso para agir de muitas formas, de muitas maneiras. Graças a Deus, alguns ali se convertem. Mas a maioria não aprende de fato a palavra de Deus. Fica naquele showzão, naquele emocionalismo, naquela coisa toda, aquela manipulação das massas. A verdade é essa. E a gente fica observando ali, naquelas pregações, pouco há da palavra de Deus. Mas o nosso papel aqui, irmãos, é de facilitar esse processo para todos aqueles que têm sede da palavra de Deus. Nosso papel é esse, é facilitar e não atrapalhar, né? Aquele que realmente é cristão, é discípulo de Cristo, é convertido a Cristo, ele conhece, ele pratica a palavra de Deus. E por último, meus irmãos, a última característica que a gente destaca aqui nesse texto da palavra de Deus, do verdadeiro cristão, que nós vemos nas vidas daqueles que pela primeira vez foram chamados de cristãos, é o verdadeiro amor. Verdadeiro cristão, ele ama de verdade. Ah, mas eu amo, pastor. Eu amo muito o meu esposo. Eu amo muito aqui meus sobrinhos. Eu amo muito meus netinhos. Ah, como é fácil amar neto, né? Amar neto é uma coisa assim. Aí a Rivalda já. Bisneto, então, irmã Ruth, como é bom, né? Como é bom. É fácil amar. Mas o amor que Cristo ensinou é amar ao próximo. E a palavra de Deus fala ensinando até a amar os inimigos. O apóstolo Paulo diz, se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se tiver sede, dá água para ele. Essa é a forma de amar até mesmo aos inimigos, aqueles que nos fazem mal,
A palavra de Deus ensina isso. E a palavra de Deus também ensina que nós devemos nos amar aqui uns aos outros. E foi o que aqueles crentes de Antioquia, os primeiros a serem chamados cristãos, foi o que eles fizeram. Olha aqui o versículo 29, nós vemos isso claramente. Eles souberam, por meio de profetas, que haveria uma grande fome lá naquela região lá onde ficava Jerusalém, na Palestina. A grande maioria ali nunca havia pisado em Jerusalém e muito menos conhecia os crentes ali, os cristãos de Jerusalém. Nem conheciam. Só conheciam aquele pequeno grupo que havia chegado ali e que havia lhes falado do Evangelho. Sabiam que existia uma igreja em Jerusalém e que havia uma grande fome. O que eles fizeram? Espontaneamente, fizeram ofertas para mandar para aqueles discípulos lá de Jerusalém, para mandar lá para os crentes de Jerusalém, para eles poderem comprar lá os mantimentos, armazenar, se preparar para essa fome. Amando pessoas que eles nunca viram. Amaram pessoas que não conheciam. Verdadeiro amor, como Cristo ensinou. O verdadeiro cristão, ele ama. Ele não fica insensível diante das necessidades das pessoas. E, às vezes, as necessidades dos nossos irmãos em Cristo, às vezes, não são necessidades materiais, mas, às vezes, são necessidades também emocionais. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas que estão solitárias, que estão tristes, que estão carentes e que necessitam, às vezes, somente de alguns instantes para a gente parar, para a gente conversar, para a gente ouvir um pouco. O que adianta a gente dar dinheiro para matar a fome de quem precisa comer? E, às vezes, quem está com a alma triste, a gente não parar para ser instrumento de Deus para consolar aquela pessoa. Não é? E, às vezes, o nosso irmão realmente está necessitado fisicamente de comida, de roupa. Tiago falou, olha, não adianta nada você chegar para aquele irmão, está lá na epístola de Tiago, não adianta nada você chegar para aquele irmão e dizer para ele, vai em paz, quando ele está precisando de roupa para se aquecer, de comida para comer. Aí, irmão, fica tranquilo, vou orar por você, viu? E olha, a resposta da oração para aquele irmão está em mim, né? Eu abri meu coração e meu bolso para ajudar aquele irmão. Não é ajudar malandro, não, hein? Quem é malandro, quem não quer trabalhar, não venha se encostar nessa igreja, que aqui não vai se dar bem, não. A palavra de Deus também diz que quem não quer trabalhar, não coma. A palavra de Deus, quando fala nessa prática do amor, é aquele que realmente está em dificuldades, aquele que realmente está precisando. Nós temos que estar prontos, a estender a mão e ajudar, como aqueles irmãos do passado, os primeiros que foram conhecidos como cristãos. E quem ama não fica parado, quem ama vai se mexer. Jesus que vive em nós, vai nos impulsionar a isso, como aqueles primeiros cristãos. Então, irmãos, vamos viver assim.
Vamos agir assim. Somos verdadeiros cristãos. Somos realmente convertidos a Cristo. Somos verdadeiros cristãos. Amamos, estudamos, praticamos a palavra de Deus. Somos verdadeiros cristãos. Vamos viver cheios de amor. Vamos viver cheios de amor. E se alguém aqui entre nós ainda não entregou a vida a Jesus, ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, faça isso. Entregue a sua vida a Jesus, seja lá qual for a sua disposição mental. Desarme-se das reservas mentais. Creia em Jesus Cristo, não lute com Ele. A palavra de Deus diz que Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Não lute com Ele. Abra seu coração para Jesus. Deixe Ele fazer de você uma nova criatura. Deixe Ele lhe dar perdão para os pecados. Deixe Ele dar a você a paz no coração e a certeza da vida eterna. Amém.